Seu Gilberto, o programa é todo seu. Podemos começar então? Podemos começar hoje com novas experiências. Então, vamos dar o nosso olá, porque a gente está cansado aqui de dar boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que a gente faz o programa. Então, o mais certo é a gente dizer olá, internauta que está nos acompanhando no programa Dimensão Espírita, que está sendo transmitido hoje, sexta-feira, 6 horas da tarde, mas que as pessoas poderão ver no horário tradicional, nos sábados às 10 da manhã, como qualquer hora, né? Que a pessoa quiser, ela tem ali à disposição a gravação do programa. E é interessante a gente ver como as pessoas têm visto o programa em outros horários, quer dizer, ao vivo aqui ou mesmo no sábado, a gente vê uma quantidade razoável de pessoas assistindo, mas depois, durante o tempo, a quantidade de internautas que nos acompanham é enorme. Então nós agradecemos esta audiência, vemos que o nosso objetivo está sendo atingido, que é a divulgação da doutrina espírita por este meio maravilhoso que é a internet, que permite que pessoas que estão lá no outro lado do mundo possam nos ver, possam nos assistir, possam acompanhar, conhecer a doutrina, raciocinar conosco, analisar os fundamentos da doutrina, para que aquilo sirva para o seu dia a dia. Eu vou pedir para o Edson aqui colocar, sempre eu esqueço, nem Com licença. Esqueço não sei fazer, não adianta. A gente tem esse costume bonito de ficar passando na frente do convidado o telefone de Gilberto, mas tudo bem. Porque daí ele vai pegar agora ali e vai colocar para os meus... Como é que a gente chama? Internautas? Que acompanham o meu grupo lá, que fazem parte do meu grupo. Seguidores. Meus seguidores vão poder acompanhar também lá na minha página. Bem, hoje o nosso programa Dimensão Espírita tem como convidado, vocês já estão vendo aqui ao meu lado, o Ildefonso Léo de Souza, que é de Sara, as pessoas conhecem ele como sendo de Sara, mas eu já vou perguntar para ele, né, enquanto ele nos cumprimenta, que nos informe se ele nasceu aqui nessa região, de onde é que ele veio, né? As pessoas que não conhecem. Eu sei já, né? Tá bom. Então, boa noite aos internautas, boa noite para o Gilberto, para o Edson, para o Luiz, nosso novo membro desta equipe, que muito, com certeza, vai auxiliar. Então, boa noite a todos. E eu respondendo a pergunta do nosso amigo Gilberto, eu sou do Rio Grande do Sul, só que eu estou aqui em Sara há 35 anos. 35. Então já mais tempo do que eu aqui nesse. Estou mais tempo aqui, na minha vida, estou mais tempo aqui do que lá no Rio Grande do Sul. Então, me considero de Sara. E o Espiritismo você conheceu quando? Já trouxe de lá do Rio Grande do Sul? Já trouxe de lá o Espiritismo. Na minha época de faculdade, eu comecei, ou melhor, eu conheço o Espiritismo desde que tinha 7, 8 anos. Meu pai ia na casa espírita, já nos levava na casa espírita. Um estilo totalmente diferente do que se faz hoje. Mas foi evangelizado na casa espírita? Participava da evangelização ou não? Só assistia. Tá? Era a época que faziam sessões nas casas. Eu me recordo quando eu era criança, foram fazer uma sessão na nossa casa. Eu tinha em torno de 7, 8 anos de idade. Tá? E acontecia, inclusive, fatos mediúnicos ali e as crianças assistiam. Era o normal daquela época. Então foi meu primeiro contato com a doutrina espírita. E depois, na época da faculdade, eu voltei aí sim a participar de grupo de estudo. Foi aí que eu comecei a realmente interagir com a doutrina e foi bom. E aí não parei mais. Aí o Ildefonso foi para Criciúma, né? Naquela época ele estudava lá o espiritismo nas casas espíritas, até que resolveu, né? Ele é um pioneiro de trazer o espiritismo para o município de Sara. Ildefonso? Sim. Quando nós viemos de São Cepé, Rio Grande do Sul, né? Então procuramos a casa espírita e fomos para o Seara de Jesus, eu e minha esposa. E lá conhecemos outros companheiros e depois, com o tempo, passei por Kardec, fui presidente de visita do Kardec por dois mandatos. Depois, então, resolvemos fundar a casa espírita aqui em Sara. Então, a casa espírita, agora, dia 1º de setembro, fez 22 anos, onde nós aqui de Sara que participávamos lá em Criciúma, então fundamos a Casa Espírita. E aí estamos aí na casa todo esse tempo aí. Eu, o Edson, que somos criados aqui, né, que viemos depois, agradecemos muito, né, sempre temos a oportunidade, a gente diz isso, né, a vocês que foram pioneiros, que abriram essa porta não só para nós, como para a comunidade de Sara, né. E ficamos felizes também que a casa hoje,
além de transmitir as suas palestras ao vivo, né, ela permite que o programa Dimensão Espírita seja feito também aqui, das suas instalações. Eu digo, inclusive, que nós transmitimos da TV Consolador. TV Consolador está transmitindo o programa Dimensão. Deu certo, Edson? Já está compartilhado na sua página. Vê como fica ali dá para ver certinho agora. Tá bonito nós ali, tá bonito. Dá um toquezinho, Gilberto, para ele voltar. Isso aí. Só para nós sabermos como é que nós estamos ali, né? Oi, Delfonso, você escolheu como tema hoje do programa valorização da vida. Nós estamos no mês, né, do Setembro Amarelo, onde toda a comunidade se volta para este grande problema, principalmente com relação ao suicídio. A valorização da vida envolve ela como um todo, em todos os aspectos, inclusive aborto e outras coisas. Mas vamos nos deter especificamente sobre o tema suicídio, já que nós estamos no mês de setembro amarelo. Você fez uma palestra, né, nesse mês, a União Regional Espírita, ela faz entre seus palestrantes, coloca para os seus palestrantes essa temática para que o assunto seja divulgado nas casas. E você, como faz parte dos palestrantes da União Regional Espírita, da URI9, você também participou de uma palestra, né? Teve a oportunidade de elaborar uma palestra com essa temática. E eu tive acesso ao conteúdo e você já começa chamando a atenção para os sinais que devem ser observados nessas pessoas. Gostaria que você esclarecesse mais sobre isso. A doutrina espírita, ela tem esse objetivo, né? Que é de nos aclarar a nossa mente, tá? E nos deixa muito claro que a vida, ela inicia no berço e não acaba no túmulo. Ela inicia muito antes e ela não acaba mais. E por falta de conhecimento, tá? As pessoas, pelos problemas que estão passando, pelas dificuldades do momento, por falta de conhecimento, em especial pela falta de conhecimento, acabam muitas vezes colocando um final nessa grande oportunidade que está sendo concedida. Então e infelizmente isso está ocorrendo hoje numa escala muito grande, uma escala alarmante. Até poucos dias eu estava escutando o rádio, estava o comandante da Polícia Militar em reunião em Criciúma, juntamente com a Câmara de Vereadores, para procurarem alguma forma, como poderiam amenizar essa situação devido à gravidade que ela acontece nos nossos dias. Então, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas acabam tomando esta atitude. Falta de conhecimento, de saber que não acaba com a vida, que em vez de resolver um problema, acaba criando um problema maior. Você realmente chamou a atenção, até trouxe para a gente mostrar, né? Esta semana, os jornais de Criciúma publicam uma matéria relacionada com o Setembro Amarelo, que estão sendo colocadas placas nas praças de Criciúma, aqui está a página do jornal, e que diz assim, você não está sozinho, ligue e vamos conversar. E dá o telefone aqui da CVV, que é o telefone Centro de Valorização da Vida, 188, e as pessoas estão caminhando na praça e veem a placa, e às vezes aquela pessoa que aparentemente está andando na praça, né, que a gente passa pela gente, que a gente nem percebe, às vezes está com um baita de um problema, e essas placas, elas vêm exatamente para alertar, chamar a pessoa, olha, se você está com um problema, ligue para a CVV 188. Esse trabalho que a prefeitura está fazendo lembra da nossa amiga Paige Hunter, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, da cidade de Wearmouth, que ela colocou bilhetes na ponte, onde ela tinha também ido para tentar cometer. Essa é uma história que depois tu conta. Sim. Cometeu o suicídio. Não, podemos, já que nós estamos no assunto, vamos no assunto, né? Ela colocava placas para alertar as pessoas. E hoje, eu estive olhando agora, a semana passada, a Câmara de Vereadores lá, ela resolveu botar as placas. Então não precisa mais ela estar fazendo os bilhetes. Porque as placas dela duravam no máximo 20 dias, por causa da chuva, as placas tinham que ser repostas. E agora eles resolveram então ajudar
ela, não, ajudar a comunidade, que ela está tomando uma iniciativa por conta própria, né? De fazer uma placa permanente, tipo essas de Criciúma aqui. Então, é uma placa que realmente dura, não estraga. Né? Então, a gente vê com uma pessoa só, toma uma iniciativa por sua conta no mundo, tem uma ideia, e hoje aquilo passou a ser adotado pela cidade dela e passou a ser adotado por outras cidades, inclusive a nossa cidade de Criciúma aqui, né? Também está colocando placas, e a gente vê isso por todos os lugares. Mas, Ildefonso, vamos ver aquela questão ali que nós estamos falando. Quais sinais que nós devemos prestar atenção aí nas pessoas que estão ao nosso lado? Então o Gilberto colocou muito bem, principalmente ver a gravidade da situação que o próprio poder público hoje coloca placas na rua. Dizendo, antigamente nem se falava no assunto. Se escondia. Sabe que eu trabalhei na TV um tempo, e a gente não podia divulgar, porque não era assim, muito ético estar levando esse assunto. A gente não procurava não divulgar, existia isso quando hoje se percebe que o divulgar é que é importante, para alertar. Né? Como é que as pessoas vão saber se elas não são alertadas? Como você colocou também, às vezes passa pela pessoa na praça e não sabe o que está passando na cabeça. Não dá para ler, né? Não dá para ler. Inclusive, se chama muita atenção porque um dos grandes índices de suicídio é no jovem. É o jovem. E a gente está com esses jovens, os nossos filhos, dentro da nossa casa. E a gente não sabe. O que está acontecendo na cabeça? O que está acontecendo na cabeça dele? Isso é jovem, isso é questão da juventude, isso é coisa de adolescente. O aborrecente. O aborrecente, se fala aborrecente. Tá? E passa desapercebido dentro do nosso próprio lar a questão do suicídio. Então, por exemplo, nós temos um jovem na nossa casa e a juventude é aquele momento dos sonhos, que você quer fazer coisas novas, que você sonha com ser isso, em ser aquilo, em se casar, em ter tantos filhos, enfim, todos os sonhos. Se formar, fazer isso, fazer aquilo. Tá? E quando o jovem começa a não ter sonhos, alguma coisa está errada. E nós deixamos esse momento passar desapercebido. Que quando o nosso jovem está com um problema, ele começa a dar sinais. Mas pela correria do dia a dia hoje, você, por exemplo, o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem mais esse contato com a família. E isso vai fazendo com que o jovem fique distante. E ele apresenta sinais de uma forma que nós não conseguimos perceber. Então nós temos que ter muito cuidado quando os nossos filhos apresentam sintomas de tristeza, ficar no quarto, enfim, não quer falar. Pergunta, para que tu vai ser, filho? Não sei o que você. Filho, por que tu está assim? Não sei por que estou assim. Então é um momento, são sinais que eles estão nos dando para que nós aprofundemos esse assunto. Procuremos recursos a mais. Até nos cita, nos cita Divaldo, ele conta uma história muito interessante, e eu acho que é interessante a gente observar, porque as histórias, elas nos ensinam muito. Sim, Jesus gostava de contar histórias. Então contar histórias, mas esse é um caso verídico que Divaldo conta, num casal na Bahia, conhecido dele, que morava no interior da Bahia, tá? E tinha um filho de 16 anos. E o filho chegava e perguntava para o pai, o que existe depois da morte? Não existe nada, filho. Morreu, acabou. E cada pessoa que desencarnava, o filho voltava a conversar com o pai. Mas pai, a vida acaba no túmulo? Acaba. Você tem que ser uma pessoa correta, você tem que estudar, você tem que trabalhar, ser uma pessoa, prover a sua família, fazer as coisas certas, agora enquanto está aqui. A hora que veio a morte, acabou, não existe mais nada. Acabou. E o filho muitas vezes fez esse questionamento para o pai. E o pai, por falta de conhecimento, dizia, não, filho, a vida começa no berço e acaba no túmulo. Muito bem. Determinado dia o filho chega em casa, uma tarde, um pouco entristecido. E certamente o pai não observava os filhos também, os sinais que já vinha dando. Chega em casa, vai até a sala, está o pai e a mãe sentados na sala, e ele questiona, pai, tem certeza que não existe nada depois da morte? Não, filho. E ele repetiu a mesma história.
que vinha falando para o filho. O filho voltou para o quarto, 20 minutos eles ouviram um barulho forte, correram ao quarto e o filho tinha praticado suicídio. Então veja, então quando nos questionam determinados assuntos que nós não temos o conhecimento, não podemos dar respostas. Pelo menos vamos deixar a dúvida então. Olha, será que acaba ou não acaba? Não sei, mas vai que não acaba. Seria bem melhor. Pelo menos se você ficar com a dúvida, olha filho, vamos ler alguma coisa disso, a respeito de será que existe vida depois da morte. É muito grave dizer assim, não acaba, não tem nada depois. É muito grave. Então fez com que o filho tomasse aquela atitude. Depois o pai ficou sabendo que o filho estava passando por problemas e que ele não era de conhecimento dele. E isso fez com que o filho... Intuitivamente ele tinha uma certa noção de que a vida continuava, mas na dúvida ele perguntou para o pai. E aí, como o pai disse que não... E perguntou diversas vezes, né? É isso aí que me chama a atenção. Ele perguntou diversas vezes. Era para ter despertado curiosidade do pai. Por que ele está perguntando Porque isso? essa negativa do pai em dizer que não havia nada depois da morte deu uma isenção ao menino de que nada significa nem ruim nem bom, né? Sim. Então eu não vou pagar nada disso, né? Não vou pagar nada disso. Acabou. Deu-lhe coragem, né? Deu-lhe coragem. Então é interessante a gente observar essas histórias para saber das nossas respostas. Tá? Mesmo que eu desconheça o assunto, nunca ouvi falar nada disso. Mas eu não vou te afirmar nada. Então, pelo menos deixa a pessoa na dúvida. Vamos procurar alguma coisa sobre o assunto? Olha, existe aqui os espíritos que dizem que continua. Se é verdade, digamos, para poder dizer ao filho, não sei. Mas será que Deus mataria os seus filhos? Pois é. E fizer fazer o filho raciocinar. Mas será que, digamos, uma criança, por exemplo, que acaba tirando a sua vida, acabou ali? E será que se o filho, por exemplo, seria justo que uma pessoa que sempre fez as coisas corretas, tirasse a vida ou morresse no momento da morte, acabasse? Até que ele fez sempre as coisas erradas e se deu bem na vida. Então, quantos questionamentos se pode se levantar, mesmo com o desconhecimento da doutrina espírita, porque esse conhecimento da continuidade da vida não é só a doutrina espírita, não. Isso é milenário, esse conhecimento. Tá? Poucas seitas falam que não existe vida. Poucas religiões falam isso. Não sabem como é que continua depois. Vai para o céu. Maneira como continuou depois, tudo bem, mas que continua. Então quase todas essas quase unânimes nesse sentido. Então, E, Defonso, a doutrina espírita, assim, tem algum material específico que trata desses assuntos, principalmente desse caso desse menino que estava desgostoso com a vida, desanimado da vida? Esse assunto foi abordado por Kardec? Foi abordado por Kardec, inclusive esse assunto na questão... Eu já vi aqui para o senhor. Na questão 943, Kardec, porque o suicídio é uma coisa que sempre aconteceu, não é de agora não. Agora está alarmante a quantidade de suicídio. Desgosto pela vida, suicídio. Questão 943, Kardec pergunta, os espíritos respondem. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Tá? Então ele coloca assim essas três palavras aqui. Mas quando eu li aqui, eu quase que li sociedade aqui. E os espíritos não têm papas na língua, né? Eles são diretos, né? Diretos. Até a gente tem conversado e conversado também com pessoas que trabalham no CVV, né? Que tem conversam muito mais com as pessoas com essas intenções do trato de fala, né? Um trato não tão direto, um trato mais de acolhimento. Mais escutado. Mas eu digo, o livro dos Espíritos que o Gilberto ia mostrar, que o Gilberto mostra todos os livros, a gente mostra os livros agora. Agora a gente consegue mostrar os livros. Livro dos Espíritos. Esse aqui é verdinho. Os Espíritos não precisam ter papas na língua, no sentido de não precisam florear, né? Eles são diretos. Mas a gente sempre tomou cuidado de quando conversa com pessoas que têm ou mostram certas intenções,
um modo mais aconchegante, mais familiar, mais amigável de tratar do assunto, né? Mas aqui a resposta ela é direta, né? É direta. Vamos ver então, efeito da ociosidade. Ociosidade. Imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem nada para fazer. Tu levantar de manhã sem saber o que tu vai fazer durante o dia. Isso é muito triste, né? Você não trabalha porque não precisa trabalhar. Não tem nada para fazer. Passear, já fez todos os passeios. Também não tem graça. Enfim. Então, a ociosidade, tá? Tu perde o objetivo da vida. Tu perde os sonhos. E você tem que sonhar. Você tem que ter algo para fazer sempre. É isso que nos impulsiona o nosso viver. É isso que nos impulsiona o nosso dia a dia. Então, a ociosidade é um dos principais problemas, tá? Leonardo da Vinci já dizia que o metal sem uso enferruja. A água parada se contamina. Tá? Os nossos pais dizem, mente ociosa... mente vazia, oficina do diabo. O ditado era esse. Quer dizer, não tem nada na tua cabeça, então alguém vai soprar alguma coisa já que tu não estás. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, Berto, se tu tiver uma casa lá no meio do mato lá, e tu fica deixando ela lá, sem ir lá anos, o que acontece com ela? Alguém vai entrar na tua casa, morar lá. Então a nossa cabeça é assim também, na nossa mente, a gente não ocupa ela, se a gente não ocupar ela com coisas úteis e boas, não vai receber. A jornadinha diz, né? Pensamentos tenha, mas não os mantenhas. Substitua por outros pensamentos. Nós sabemos que a nossa mente é difícil, tu não consegue parar de pensar. Tu consegue até controlar alguns pensamentos. Então ela diz, não substitua. Está pensando uma coisa ruim? Pensa uma coisa boa. Liga para um amigo, conversa com ele, lê um bom livro, ouve uma música, sai para a rua. Tá? Então, são formas de nós substituirmos os nossos pensamentos. Então, a Joana de Ângeles chama bastante atenção nesse sentido. Tá? Então, e outro fato também seria a ociosidade também, e nos chama muita atenção aqui, com relação às vezes aos nossos pais, as pessoas mais velhas. Tá? Os filhos dizem assim, pai, você não precisa mais fazer nada. Já fez o que tinha que fazer na vida, trabalhou bastante, agora é descansar. Descansar. Viu você ficar eternamente descansando? Que bom seria se fosse, né? A gente cansa de ficar descansando, esse é o problema. Tá? Então, às vezes nossas mães, por exemplo, não, mas não precisa fazer mais nada. Você não pode ficar ali em frente ao fogão mexendo aquele cozido, mas ela pode descascar uma batatinha, pode fazer alguma coisa, pode dobrar uma roupa. Não, mas ela nem enxerga mais para dobrar essa roupa, mas ela fez a vida toda aquilo ali. Então ela vai conseguir pegar, até na questão do tato, vai conseguir fazer esse trabalho. Então, ocupemos as pessoas. Então, é essa ocupação, é esse trabalho que nos mantém vivos. Sim. Entendeu? É que nos ativa. Quer qualquer idade, desde a criança, desde a infância, até a idade adulta, até a velhice. Ô, Defonso, eu não sei se tu vais falar depois ali sobre esse assunto, mas já que me ocorreu, vamos falar. E outras atividades também que a gente pode fazer, né, como voluntariado também, né? Com certeza. Tanta coisa, né? Vai na escola, teu filho vê o que pode ajudar. Tantas entidades precisam de trabalho voluntário, tantas coisas que a gente pode fazer. O trabalho voluntário ocupa. Eu gosto de contar sempre uma história real, olha só como é que as coisas são, Defonso. Olha só. Uma senhora, ela tinha um câncer, estava na programação dela, reencarnatória, de que ela ia passar por aquele câncer como uma prova, né? Sim. As coisas acontecem na nossa vida como uma prova. E ela ia passar por aquela prova. Então, ela toda quinta-feira, ela tinha que ir lá no hospital para fazer a quimioterapia. E nos outros dias da semana, que ela não tinha que fazer, ela era doente, sabe o que ela fazia? Ela ia no hospital, ia lá onde as mulheres estavam na fila que faziam quimioterapia e dizia assim, eu também faço quimioterapia. Toda quinta-feira eu venho aqui fazer, eu sei que dói, eu sei que é trabalhoso, eu sei como é que você se sente, mas vamos firme. E ajudava essas pessoas na segunda, na terça, na quarta e na sexta, ela fazia na quinta. Sim. O que aconteceu com ela? A programação dela era desencarnar com aquele câncer.
Mas o trabalho dela, voluntário, foi tão bom, tão bem feito, que ela conseguiu resgatar, curar-se da doença. Então, além de fazer o bem, ocupar o seu tempo com uma coisa útil para o próximo, a pessoa ainda tem a possibilidade de quitar-se com as leis da natureza. Isso é uma maravilha, isso é algo que Jesus nos recomendou. A justiça divina é perfeita, né, Gilberto? Porque a justiça divina, ela não é vingativa. Lei de justiça, amor e caridade. Então, ela te dá a oportunidade. Fez errado, meu filho? Porque o câncer nós sabemos, todas as nossas doenças fomos nós que geramos em algum momento. O desequilíbrio do nosso espírito causa doença, né? Os pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas práticas, nós acabamos gerando os nossos problemas. Então, Deus vai se vingar de nós através das leis? Não, Ele vai me dar a oportunidade de pagar. Meu filho, tu fez errado, agora tu vai fazer certo. Entendeu? Agiu dessa forma, agora age dessa outra. E aí nós vamos amenizando, nós vamos anulando os efeitos daquilo que nós fizemos. Porque esse é o objetivo da lei divina. Não é de punir ninguém. É ensinar a fazer certo. É dar nova oportunidade. Se nós, como pais, nosso filho fala uma coisa errada, o que a gente faz? Vai castigar o filho? O filho tirou uma coisa do lugar. Filho, agora fala aí, coloca. O filho brincou, deixou tudo bagunçado ali. O que a gente diz para ele? Filho, agora já brincou, pega as tuas coisas e coloca lá no lugar. Afonso, tem uma outra colocação que tu faz sempre, que eu acho interessante, que você diz que naquele momento que a gente cometeu aquele erro, a gente estava pensando que estava fazendo certo. Normalmente é assim, né? Ninguém erra por querer. Vou errar porque eu quero errar. Exatamente. Então é um conhecimento novo que você recebeu, né? Às vezes as pessoas falam muito, por que eu fiz isso? Por que eu estou assim? Por que eu me casei? Agora eu quero me separar. Por que eu tomei aquela atitude? Eu sempre coloco assim, meu irmão, volta lá naquele momento em que você tomou essa atitude. Mas você volta lá naquele momento nas mesmas condições. Claro, não é analisando agora, não. Que agora tu sabe que está errado, né? Tu sabe que está errado. Você só sabe que está errado, está certo depois. Né? Volta lá naquele momento com tudo que tu sabia. Com tudo que tu sabia até aquele momento. Os questionamentos que tu fez para tomar aquela atitude. Quantas vezes a gente consulta as pessoas mais velhas, será que é isso correto? Pergunta para outro, lê sobre o assunto. Não, mas eu acho que esse aí é o certo. E toma atitude. Então, eu vou me culpar por isso? Não, é a mesma coisa. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu fiz o melhor que eu podia fazer. Tá? Agora amanhã eu vou me arrepender do que eu fiz hoje? Não, é o que eu sabia fazer. Às vezes nós ficamos lamentando dos nossos pais. Meu pai me batia, não sei o quê, como fez isso comigo, e fico choramingando. Tá? Se eu tivesse nascido lá na época do meu pai... Sido criado pelo pai que ele tinha também? Exatamente. O que eu teria feito? Eu teria feito aquilo que ele me ensinou. Aquilo que eu sabia fazer. Então, cada um sempre faz o seu melhor. Então, hoje, por exemplo, se eu tomei uma atitude errada, que gerei uma doença, gerei meu problema... Então, essa é a justiça divina. Hoje ela me dá o conhecimento para que eu tome uma nova atitude, para que eu refaça aquela situação com novo conhecimento. Tá? E aí eu acerte nesse momento. Que se demora o momento seguinte, vai estar errado de novo, né? Vou ter novas informações. Isso é interessante. Na palestra dele, sempre tu relembra bem isso, né? Sim. É que nós vamos errar muitas vezes. Sim. A gente ainda não tem essa capacidade de assimilação. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu sempre digo o seguinte, se você faz na matemática, erra 1, 2, 10, 500, 499, na 500 você acerta. 50ª lá, sei lá como é que se diz? Sei lá. Na vez 500 você acerta. Todas aquelas outras vezes que tu errou, teve seu valor ou não teve? Claro. Teve. Porque você só chegou lá porque você passou por esse processo todo. Então, o erro faz parte. Agora, o problema é quando a gente tema erro. Quando a gente sabe que está errado e tema. Aí sim, aí que é o problema. Porque Deus nos vê pela nossa intenção. Né? Então, ele, olhando pela nossa intenção, ele sabe que a gente está tendo intenções boas de correção de rumo, mas eventualmente a gente erra. Erra numa coisinha aqui, depois já conserta na outra, depois erra em outra coisa, conserta na outra. Mas eu sempre digo, o importante é o treino, né? Quantas vezes a gente põe na nossa cabeça que quer fazer certo, mesmo que depois possa ter feito errado. Mas a gente vai percebendo que é necessária a mudança. E quando não percebe, já está fazendo certo. Porque pensa sempre em fazer certo. Mas nas nossas dificuldades, muitas vezes a gente não consegue.
Enxerga. E aí também não fica aquela que é palestra toda também. Não fica olhando para trás e se culpando, arrastando agora eu digo lá em casa, arrastando corrente. A gente arrasta uma corrente imensa é a minha vida, porque eu fiz aquilo. Não, fez. Arruma o que tu fez, pela justiça divina ela já diz isso, né? Conserta o que tu fez e toca o teu barco para frente. Alinha o teu barco, né? A proa do teu barco e toca ele para frente. Não tenta ficar chorando naquilo que já passou, né? Aprende com aquilo só, né? Eu que sabia fazer, né? Não é que fazer Na verdade era o que a gente não sabia fazer, mas agora a gente sabe, né? Mas naquele momento era o que tu sabia fazer. Era a ferramenta que tu tinha. Né? Um outro aspecto que a pergunta, a resposta dos espíritos falam é a saciedade. Saciedade. O que é saciedade? Saciedade. Por exemplo, se você está com sede e toma um copo d'água, passou a sede. Tá com Saciou a sede. Saciou a sede. Está com fome, come um prato de sopa, saciou a fome. Tá? Mas no dia a dia, por exemplo, eu não posso estar saciado com todas as coisas que estão acontecendo. Pode dar tudo certo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim, aquela música ali, né? Exatamente. Então, quanta coisa acontecendo, quanta coisa para eu aprender, quanta coisa para eu fazer, quanta coisa para eu descobrir, quanta coisa eu posso me reinventar, ensinar. Exatamente. Todos nós temos muito conhecimento para passar, né? Com certeza. E é muito interessante, né? Por exemplo, porque cada pessoa tem um conhecimento. Nós estamos três aqui, cada um tem uma vivência. Nós estamos trocando experiência. Eu estou aprendendo você aprendendo comigo, e todos nós estamos aprendendo junto e tirando as melhores conclusões. Porque esse é o objetivo da vida. Qual é o nosso maior objetivo da vida? É aprender a conviver com os outros. Aceitando o outro. Esse aceitar o outro não quer dizer que eu concorde com o outro. Entendeu? Mas eu respeito ele dentro das limitações dele. Porque assim como ele respeita as minhas limitações. Muitos erros que a gente cometeu, os outros respeitaram. Né? Com relação a respeito, o Haroldo Dutra fala uma passagem assim, que ele fala como se eu estivesse com Cristo, né? Ele com o Cristo. E aí eu digo assim, eu vou lá fazer isso. Aí é certo. Aí o Cristo diz assim, eu estou contigo. Eu te respeito e estou contigo. Aí eu digo, eu vou lá fazer isso, mas é uma coisa errada. Aí ele diz, eu te respeito, mas eu não estou contigo. Sim. Porque no errado ele não vai. Mas ele respeita aquilo que tu toma como atitude ou como decisão da tua vida. Por isso que tem o livre-arbítrio. Então, é isso que é importante. A gente tem que estar, mas nas coisas erradas a gente não deve assinar embaixo, né? Os ditados antigos, né? Assinar embaixo. Assino embaixo. Até tem uma história muito interessante que a revista Veja nos traz, há alguns anos essa matéria, que nos fala aqui de uma professora, o caso da professora Clara. Tá? E é interessante que ela traz essa matéria, tá? Demonstrando da necessidade que nós temos, que as pessoas têm que ter, de estarem vivos, ativos na vida. Ter alguma coisa para fazer. Tá? E nos fala também que na Suécia, na Finlândia, tá? Existe lá um alto índice de suicídio. Sim. Como em outros países de primeiro mundo, com a situação econômica totalmente privilegiada, onde deveria ser o contrário. Sim. Mas o nível de suicídio é muito grande. Então, conta essa história da professora Clara, que ela era da Suécia, e ela vivia com problema de depressão. Vivia, um dia trabalhava, outro dia ficava acamada, tomando diversos medicamentos. E ela vendo a situação do Brasil, tinha um programa, digamos, voluntário, na Baixada Santista, aqui no Brasil. Então, ela se inscreveu para esse programa, que era um programa com crianças carentes. E ela, como pedagoga, com grande conhecimento. Mas ela morava aqui no Brasil? Não, ela veio para o programa. Ela veio para isso? Ela veio especialmente para isso? Especialmente para isso. Ela trabalhava na Suécia, tinha o seu salário lá, situação privilegiada, mas tinha também a doença, a depressão. Vivia acamada, mas ficava acamada do que trabalhava, tomando medicamento para dormir, medicamento para acordar, que é comum, felizmente, hoje no nosso meio, pessoas que tomam medicamento para dormir, depois tomam medicamento para acordar. E vivem dopados, tá?
É o que mais acontece, infelizmente. Por que as farmácias proliferam hoje, de um dia para o outro, quantas farmácias novas sendo abertas? Tá? Por essas dificuldades que as pessoas passam. Então, essa história da professora Clara, então, ela como pedagoga, ela se inscreveu nesse programa, tá, na Baixada Santista, e veio para cá e observou que 2 meses que ela estava aqui trabalhando, ela deixou tomando medicamento. Dormia tranquilamente, a noite toda, e sentia-se feliz, sentia-se inteira. Voltou a viver. Tá? E aí depois, até quando ela foi entrevistada, eu agora já estou preocupada de novo, que era um programa de 2 anos, e faltava 4 meses para acabar o programa. E eu vou ter que voltar para o meu país, dizia ela. E estava tentando se reinscrever novamente para continuar esse programa, porque ela via no olhar daquelas crianças a melhoria daquelas crianças. Aquelas professoras que ela auxiliava, os métodos pedagógicos que ela trouxe de lá da Suécia, ela tinha conhecia bastante do assunto. Então, ela via, poxa, todo esse trabalho, todas essas condições que eu tenho lá na Suécia, essas minhas colegas aqui não têm. Então, quando eu posso ajudá-las no seu trabalho? Então, ela se sentia útil aqui. E a única coisa que ela recebia, muito interessante, é uma pessoa com autoconhecimento, tá? Num país totalmente tranquila financeiramente. Então, ela via, o que ela recebia? Que ela recebia comida, ela recebia moradia e ela recebia ajuda de custo para transporte. E estava feliz. Tá? Depois conta até que ela acabou renovando voluntários e dizia. E aprendeu também, né, Ildefonso? Aprendeu. E ela aprendeu que ajudar o próximo faz bem. Sim, exatamente. No fim, eu acabei me antecipando ali, né? Mas tudo bem. A sua história aí ilustrou muito bem o assunto. Casou, com certeza, a história não fala, mas casou uma coisa que ela gostava de fazer com uma necessidade, né? As duas coisas se casaram. Sim. Ela gostava de trabalhar com crianças, com certeza, e lhe foi oportunizado, e quando ela percebeu, estava envolvida por aquele todo. Que é o que falta a gente prestar atenção também nas nossas crianças, o que elas gostam de fazer. Porque a gente, como pai, a gente sempre imagina assim, não, eles têm que fazer isso. Mas muitas vezes a criança não gosta de fazer determinadas coisas. Ok, estudar. Aí estudar não é uma coisa de gostar ou não gostar, é uma questão de necessidade, né? Ela precisa, como ela precisa se alimentar do alimento físico, né, para ter energia para o corpo, ela precisa se alimentar da matéria intelectual para ela ficar inteligente. Ok. Mas outras coisas a gente tem que aproveitar e, assim, essa criança gosta de fazer determinada coisa. Incentivar ela a fazer aquela coisa. Por quê? Quando a gente está fazendo coisas que a gente adora, primeiro, o tempo passa, o relógio não é o mesmo tempo que conta. É igual nosso programa aqui. Nosso programa, eu digo que é a mais curta hora do mundo. Porque a gente vem, faz o programa, faz com gosto, é uma coisa legal que é a divulgação do... Então, quando a gente faz alguma coisa com amor, o tempo se resume a minutos, as horas. Porque a nossa concentração é toda. Então, quando tu lembrava lá no começo, eu queria só fazer um apêndice de que os pais têm que prestar atenção nos sinais, também nos sinais do que os filhos gostam, e incentivar isso. E aí, por quê? Senão as crianças vão ficando aborrecidas. É isso que já começa desde a infância, os tais aborrecimentos. O problema, Horácio, é que a gente não presta atenção nas crianças. Não. Eu vou só citar um caso meu. Nós estávamos em casa e de repente chegou um sobrinho da Raquel, né? Um sobrinho meu também, por afinidade, né? De acordo com... Está lá na lei, parente afim. E aí eu peguei ele, entrei dentro de casa com ele e coloquei ele sentado na mesa e começamos a conversar. Daqui a pouco chegou minha netinha, puxou aqui pela minha calça e disse assim, ela tem 2 anos, ô vô, por que tu trouxe ele para dentro de casa? Aí eu levantei, aí caiu a ficha que eu levantei e disse, olha o pessoal aqui para os outros netos, vem cá, esse aqui é o sobrinho aqui que vocês não conhecem, aqui da tia Raquel. Aí contei, mostrei quem era, daí ela saiu satisfeita. A gente pensa que criança não presta atenção, não participa da vida. Tu trouxe uma pessoa estranha. A gente não estava, não fazia de conta que eles nem estavam ali, né? As nossas crianças. E a gente às vezes não presta atenção.
Mas, Ildefonso, a outra parte, né, importante, terminou essa parte aí, né? Esse 1943, né? A segunda. Agora vamos para o terceiro. Vamos ver aqui de novo. Aqui. Ele diz que é ociosidade, a saciedade e a falta de fé. Falta de fé. Existe falta de fé, Ildefonso? Com um país, por exemplo, como o nosso, tão religioso, que se fala de religião de qualquer lado, televisão, jornal, rádio, existe realmente falta de fé? Existe. Felizmente, nós não ensinamos a nossa família, os nossos filhos, tá, a essa religiosidade, essa ligação com um Pai maior, com Deus. Tá, que é o nome que nós devemos dar, mas essa ligação. Então, a religião é o nosso momento de convívio com a família, tá? E que nós nos colocamos sob a tutela de um Pai maior, de um Deus amoroso, criou as suas leis, e nós acabamos não levando isso para os nossos filhos. Nós temos a nossa religião e dizemos assim: quando meu filho crescer, ele escolhe. Tá? Mas é interessante que a gente fala isso, mas eu escolho a roupa que ele vai vestir, eu escolho a escola, o alimento que ele vai comer, o brinquedo que ele vai brincar, o lugar que ele vai passear, o amigo que ele pode, tá? E o que é de mais interessante, tá? Que é aquilo que nos alimenta, e eu não levo para ele, que é a religião. Mas qual religião? A minha. Sim. Eu escolhi a minha religião. Para mim, eu escolhi o médico mesmo médico dele é o mesmo meu. O melhor médico é o que eu tenho. Que eu tenho, enfim, tudo que é o melhor que eu sei, eu levei para ele. E eu sei, essa religião é melhor para mim, se eu escolhi ela. E eu não levo meu filho. É melhor chegar adulto com várias religiões passadas e ter escolhas a serem feitas do que não ter nenhuma religião para ser escolhida. Mas é que está. Então nos fala que a criatura, ela sobrevive nas dificuldades, tá? Porém pode sucumbir no conforto se não sentir uma presença maior. Sucumbir no conforto. Na dificuldade, ele faz de tudo para sobreviver. Certo. Tá? Impulsionado para isso. Exatamente. Agora, no conforto, na acomodação, na moleza, quando ele na está numa saciedade, sem ter nada o que fazer, aí ele pode sucumbir. Então, ele tem que ter muito cuidado. Tá? Então, a falta de fé. O que acontece? Por exemplo, vou na minha religião, não levo meu filho. Então, não ensina essa ligação com esse Deus maior. A casa espírita, ela tem a evangelização. Eu participo da casa espírita, da doutrina espírita. Eu participo da casa espírita. Então, eu tenho a minha religião, e as casas espíritas, elas têm a doutrina espírita também para a criança de acordo com a sua idade, que é a evangelização. Evangelização da criança até os 3 anos, até os 6, 8, para o jovem, enfim. Ele vai aprender ali essa relação com Deus, tá? Que ele é um filho de Deus, que todos estamos aqui com o objetivo, que a vida continua. Certamente o nosso amigo lá da Bahia não tinha esse conhecimento, tá? Que ele poderia ter tido em qualquer religião. Que ele está ali na família que ele necessita, que ele já teve uma relação com os pais numa outra vida, estão agora para dar continuidade a esse aprendizado, ao bom conviver. Tá? Tudo isso ele aprende na doutrina, na casa espírita, de acordo, não interessa se a criança tem 2 anos, ou tem 18 anos, ou tem como eu citei o caso da minha neta de 2, eles prestam atenção, eles aprendem naquela idade, é muito importante. É muito importante, porque é a idade que está se formando. E tem mais ainda, nós sabemos que a nossa criança, os nossos filhos, até os 7 anos, ele está muito ligado ao mundo espiritual. Entendeu? Sabemos que o processo reencarnatório, ele se completa aos 7 anos. Então, até ali, ele está vivendo os 2 planos. É comum a criança, por exemplo, dizer: estou brincando com um amiguinho. Hoje meu amiguinho veio, hoje não veio, estamos aqui brincando, está lá conversando com ele. E realmente está. Por quê? Porque a criança, como não se completou esse processo reencarnatório, ele vive os 2 planos. Tá? Ele vê o desencarnado e está convivendo aqui. Como é também o caso da velhice, eu acho muito interessante. Os 2 extremos da vida.
Na velhice também, você já está botando o pé do lado de lá. Já está com o pé lá e o outro cá. A criança, ela está com o pé lá e está botando o aqui, né? E o velho está colocando já botando o pé lá, já está se relembrando. Então eu vou começar a prestar atenção aí, começa a aparecer espírito, eu já sei então que está na hora de eu ir. Então é muito interessante assim, esses dois extremos da vida, tá? Então o velho também, certamente tem o nosso público também nos ouvindo, tem essa idade. Até porque nós não somos também tão novos assim, nós somos tão novos, né? Então, as pessoas mais velhas, esses laços que o prende ao corpo de carne, já estão se afrouxando. E você já começa a fazer esse contato com a vida após-túmulo. Já começa, às vezes as pessoas falam, não, meu pai está aqui. Como teu pai está aí? Está com 90 anos? Está vendo teu pai? E realmente está vendo. Às vezes aquele irmão que já partiu, tá? Por questão da justiça divina, entendeu? Ele já está vindo reencontrar aquele familiar. Então, como esses laços estão se afrouxando, ele já está vendo o outro lado. Quando ele desencarna, sai do corpo, e aí é que eu volto a chamar a atenção, que estamos falando um pouco do suicídio, meio saindo do assunto, tá? Mas é muito interessante. A morte é muito boa no momento certo. E qual é esse momento certo? É só a justiça divina que sabe disso. Não é eu antecipando para voltar para o mundo espiritual que já vou reencontrar lá a minha turma. Muito pelo contrário, isso complica bastante a coisa. Mas então, quando é no momento certo, tá? Então, ele já está sendo beneficiado com essa presença dos irmãos que já estão do outro lado. É preciso, então, é interessante esses dois pontos. É preciso que a gente entenda bem o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita muito conhecido. Ele é lá de Minas Gerais, um juiz de direitos, muito estudioso. Ele diz que o normal seria a gente perceber a presença espiritual. A gente percebe no começo, na medida como você falou no fim. O normal seria a gente perceber. O problema é que a gente mergulha tanto na carne, mergulha tanto nas coisas do mundo, se preocupa tanto com as coisas da terra, que a gente não percebe mais essa influência. Mas era para ser mais natural a gente perceber vozes nos aconselhando, as intuições, as inspirações. Isso deveria ser o normal nosso. Mas a gente não, a gente acaba se preocupando com o dia a dia de tal. A gente mesmo espírita, Afonso. A gente, na verdade, reflete sobre a nossa condição de espírito quando a gente está aqui, né? No dia a dia da vida, nas dificuldades do dia a dia, a gente acaba esquecendo, nem lembrando disso. Né? E aí, quando a gente pega um evangelho para dar uma lida, ou quando a gente vai na casa espírita, escuta uma palestra, a gente vai tendo a oportunidade de refletir da nossa verdadeira condição, que é a nossa condição espiritual. Mas então, para ti, Ildefonso, tá faltando fé no povo aí. Está faltando fé, né? Se adota muito na casa espírita, nos ensinamentos, postulados espíritas, o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? O evangelho no lar, você marca um dia, um determinado dia da semana, pega o evangelho. Vou mostrar aqui, o evangelho segundo o espiritismo. Isso aí é a bússola da felicidade, né? Exatamente. Cristo deixou escrito. Como é que faz? Abre uma página e lê, é isso? Abre uma página, faz uma prece, reúne toda a família, de preferência num dia e horário da semana que a família esteja inteira ou parte, enfim, que a família possa estar a maior quantidade de pessoas junto. Então se faz uma prece, abre-se o evangelho ao acaso, lê um trecho e se faz um comentário. Aqui, por exemplo, abrir a parte e dizer os superiores e os inferiores. Exatamente. Então é a Bíblia que se fala, vai mostrar que traduzida pelos Espíritos. Exatamente. Entendeu? Então, o que Cristo... Baseado na moral cristã, ou seja, nos ensinamentos de Jesus. Exatamente. A parábola, e da parábola a explicação segundo a doutrina espírita. Tá? Não é que no Evangelho a gente vai ler e dizer, olha, isso aqui é para ti. Não, nada disso. A partir do momento que é exato, daí para que serve ler? Geralmente a gente aponta para o outro que está dentro da gente, né? Tem que ter um cuidado, né? Vamos apontar as coisas boas do outro, depois tem coisa boa dentro da gente, né? Mas enfim, esse é o Evangelho. Então você faz esse Evangelho, você digamos, para ler, pede o amparo de Deus, o amparo de Jesus, teu anjo de guarda, teu santo protetor, que é a chamada importante, tá? E agradece aquele momento. Então é um momento, nos fala a doutrina espírita, que momento como esse, os espíritos amigos vêm até aquele nosso ambiente. Eles tornam aquele ambiente mais agradável,
mais leve, às vezes estamos preocupados, as preocupações vão desaparecendo, vai melhorando, vai aliviando a nossa mente, tá? Então a família, nessa reunião, está convidando Cristo para estar junto com ele ali. Naquele momento, com certeza, ele disse, né? A presença divina estará lá presente. Ele disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele estará lá. Então ele estará. Eu acho que foi num outro programa que tivemos aqui, Delfonso, que falávamos da importância do Evangelho no Lar. Não sei se foi aqui, Gilberto, depois tu me ajuda a lembrar. O Evangelho no Lar é tão importante do ponto de vista espiritual, não só para a família que realiza, mas o entorno do bairro, o entorno da vizinhança, toda é atingida por aquela influência positiva espiritual que aquela família faz quando faz oração. Então, quando uma família se reúne e ora pedindo auxílio, pedindo proteção, estudando, né? Porque daí a gente lê um pouquinho também da passagem e estuda, ela irradia aquela energia positiva para toda a vizinhança. Olha que legal. Pode contar essa historinha do índio ali, é muito bonita. É interessante, do tempo. É que eu ia falar. Não, o tempo é nosso. O tempo é nosso. Porque a gente, assim, ó, às vezes a gente tem a sensação, o ser humano, de que naquele momento ali, que ele estava passando por um grande sofrimento, ele estava abandonado por Deus. Exato. Existe, muitas vezes a gente sente, onde é que tu estás, Deus? Onde é que tu está que eu estou aqui nesse sofrimento e tu não me atende, tu não vem cuidar de mim, não olha por mim, não zela por mim? Isto é verdade, e em algum momento da nossa existência, Deus não está longe de nós, não está nos cuidando, nos olhando. Tem algum instante? Jamais somos abandonados. Até tem uma história assim muito interessante, né, Gilberto? Pediu que eu ia pular essa história, tá? Não pula não. Que nos conta dos índios Cherokee, que eram os índios norte-americanos, tá? Uma tribo norte-americana. Então eles têm, sabe que o povo indígena eles têm rituais. E esses rituais é um grande aprendizado nas nossas vidas. Nós sabemos hoje que a cultura indígena ela traz um conhecimento muito profundo, tá? E que a ciência desdenhou dessa cultura e hoje está indo resgatar essa cultura e trazendo para a nossa vida. Então conta a história, tá? Que essa tribo Cherokee, quando o menino tem entre 13 e 14 anos, o pai pega o filho, tá? Dessa idade e vai para o meio da mata. E ao anoitecer, ele pega e venda os olhos do menino. Diz assim: meu filho, essa vai ser a noite escura da tua alma. Mas tenha toda certeza que nada vai te acontecer. Sabe-se que na mata tem urso, tem cobras, e é muito perigoso. Mas o pai te garante que não vai te acontecer nada. Isso está acontecendo contigo hoje, todos os teus irmãos já passaram por essa situação. E nada aconteceu com eles. Todos os membros masculinos da nossa tribo também já passaram por essa situação. E nada aconteceu com eles. Então, tenha fé, meu filho. Tenha fé que nada vai te acontecer. E tu passando por essa prova, amanhã tu será um guerreiro da nossa tribo. E deixa o menino ali com os olhos vendados e diz assim: amanhã, quando estiver o sol nascendo, o pai vem te buscar. Veda os olhos do filho e deixa ali o menino. E o menino passa, treme, mas ele lembra do pai. Se fosse nós fazíamos, passava pelo mesmo medo. Mas ele lembra do pai, não, mas meu pai me garantiu que nada vai me acontecer, que não aconteceu para os outros, que nada vai me acontecer. Treme, vê um barulho, eu acho que é um urso, e agora, o que vai me acontecer? Se demora, vê aquele outro, não, mas acho que é uma cobra. Enfim, imagina de 13 anos no meio da mata, abandonado dessa forma. No outro dia, quando começam os raios de sol se manifestarem, ele vê um barulhinho que vem de longe, e aí ele se alegra porque reconhece as pisadas do pai. Aí o pai chega, abraça o filho, tira a venda. Meu filho, você venceu. Você amanhã será um membro
da nossa tribo, será um guerreiro da nossa tribo. O menino se alegra e tudo, o pai coloca o braço por cima do filho e estão indo embora. E o filho diz: pai, eu fiquei apavorado aqui, pai. Você já viu, pai, se vem um urso e me come e acaba comigo, não é nem me encontrar mais aqui. E aí o pai olha para ele e diz: meu filho, eu vou te contar uma coisa, mas é um segredo, vai ficar só entre nós. Está vendo aquele tronco deitado ali? Tô. Quando chegamos estava aí. Pois é. O pai passou a noite toda ali velando por ti, para que nada te acontecesse. E aí o filho então sorria e eles vão embora. Então isso é apenas uma história, parece um pouco infantil, mas é apenas uma amostra de quem é Deus. Imaginemos, por exemplo, e nós pensamos que nós somos material da segunda. Nós somos a melhor criação de Deus, pessoal. Nós somos espíritos milenares. Nós estagiamos lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Depois passamos para o reino hominal, já alguns bilhões de séculos atrás. Adquirimos consciência. E Deus fez com que sempre reencarnasse entre nós almas nobres, nos trazendo, sendo como exemplo, trazendo o amparo, enfim, jamais faltou o amparo. Deus está sempre nos dando oportunidade, através dos reencarnes, tá? Em novas épocas, com novos aprendizados, para quê? Para que nós vamos evoluindo, vamos fazendo o nosso crescimento. Vamos crescendo, as duas asas, a asa do amor e do conhecimento. Nós precisamos ter, para nós um pássaro não voa só com uma asa, voa com as duas. Então vejam como nós somos tratados pela justiça divina. Então jamais nós somos desamparados. Quem nunca passou por dificuldades? Como o índiozinho lá na mata. Todos passaram pelo medo, mas todos sobrevivem. Agora Deus iria nos colocar, e tem mais. Jesus, o Espírito de maior envergadura que já esteve sobre a Terra, que inclusive ajudou na construção do planeta para nos receber, veio até a nós conviver conosco há 2000 anos atrás, para nos servir de modelo. Nos trouxe ali o Evangelho, tá? Que é esse manancial de conhecimento. Então veja a grande importância que nós temos na obra divina. Sim, claro. Somos espíritos eternos. Já vivemos lá bilhões e bilhões de anos. Já com algumas centenas de reencarnes. Teremos muitos outros que forem necessários. Tá? Então é porque realmente nós temos muita importância. Então nós somos uma criação de primeira dessa justiça divina. Como Jesus bem traduziu, nós somos filhos de um Pai amoroso. Pai amoroso. Pai justo. E se Deus é justo, Deus é bom, tudo que nos acontece só pode ser para o nosso bem. É isso, essa consciência que nós temos que ter da justiça de Deus, de que Deus é justo. Tudo pelo que nós passamos está dentro da programação divina, está tudo dentro das leis divinas. E dentro das leis divinas, né, Gilberto? E coisas que nós programamos para nós. Né? Sim, exato. A gente pensa, por que Deus me deu isso? Por que me deu isso? Não, Deus está me dando a oportunidade de eu acertar aquilo que eu fiz errado. Isso que Deus está me dando. As coisas que me acontecem nada mais são de consequência das minhas atitudes. E Deus está me oportunizando voltar. Tá? E aí o que eu faço? Eu me apavoro. Sim. A simples conta que eu não consegui pagar, às vezes no final do mês, 2 ou 3 vezes, eu já estou apavorado. Quantas pessoas se suicidam porque não conseguiram pagar os bancos, digamos assim. Quantas pessoas, tá? E a gente, dificuldade, porque as dificuldades, na realidade, são exercícios. Tá? Nós pensamos que as dificuldades são problemas. Não, dificuldade não é problema. Dificuldade é o exercício da alma. É na dificuldade que eu vou me reinventar, que eu vou aprender coisas novas, que eu vou sair do marasmo, que eu vou fazer novas descobertas. Então, são exercícios que Deus está me dando
Então, quando eu mudo o meu olhar, eu vejo que tudo está certo. Então, é esse o grande objetivo da vida. Dificuldades todos passam, sempre existem. Então, melhor, exercícios todos fazem. E nós temos que fazer exercício. Por exemplo, se você quer melhorar fisicamente, vai para uma academia, você vai lá dormir? Não. Você vai levantar às 6 da manhã e vai lá puxar ferro, vai lá correr, já vai fazer horrores lá. Nem sabe por que estão fazendo isso comigo. Para quê? Para que eu fisicamente fique bem. Eu preciso estar com o corpo saudável. E assim é a justiça divina. Os problemas que vamos apresentando são os exercícios que Deus vai me dando no dia a dia. E aí eu quero fugir desses exercícios. Tá? E às vezes eu digo assim, eu estou acabando, agora que eu estou numa boa, veio outro problema. Tivesse Deus está numa boa. Se eu estivesse numa ruim e viesse outro problema, tu não suportaria. Então Deus vai te dar esta folga, entendeu? É para que tu possa fazer o exercício seguinte. Então, o descanso. É o exercício da academia. Explicar para me dar força, né? Eu vou ganhar mais força para poder enfrentar cada vez maiores dificuldades. Exatamente. E é por isso que hoje as pessoas com uma idade mais avançada, quando o filho traz um problema, meu filho, calma. A gente sabe que aquilo ali, todos já passaram aquele mesmo problema, já passou, já viu trocentas pessoas passar pelo mesmo problema e a solução vai aparecer. Então sempre aparece. Então eu sempre digo assim, o que nós devemos fazer? Fazer sempre o nosso melhor. Ter a nossa fé em Deus, essa nossa esperança. Nós fazemos parte das leis divinas e jamais tomar o caminho do suicídio. E o suicídio, aí a coisa complica. Por quê? Porque eu vou estar abreviando o meu retorno ao mundo espiritual. E aí como falávamos antes, daquela oportunidade de estar tendo de estar vivendo os dois mundos, você, digamos, é expulso do corpo físico. Deus não vai me perdoar? É claro que vai me perdoar. Mas é como eu tenho a minha responsabilidade. Sim, claro. É como eu subir em cima da casa e querer pular de cima da casa. Vai se machucar. Vou me machucar. Deus não vai te machucar. Vou me machucar. Ele não vai dar asas, né? Não vai dar asas, entendeu? Então, é assim. E aí, então, a coisa complica bastante. Jesus vai me auxiliar? Vai me auxiliar. Sim. Até no momento da crucificação, ele disse lá, estava na crucificação dele, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E com certeza, o suicídio, a pessoa que pratica o suicídio, tá, chega a esse ponto extremo, é porque ele não está mais suportando aquela situação. Mas existem todos esses mecanismos, todas as oportunidades. O CVV, como o Gilberto apresentou ali hoje, colocando placas nas ruas, para que as pessoas liguem e tenha alguém para ouvi-los. E essa pessoa que está passando por essa dificuldade, com certeza, ele vai ser amparado. As casas espíritas têm as portas abertas, como outras religiões também têm, mas as casas espíritas, em especial, têm as casas abertas com atendimento fraterno, fazendo esse trabalho de acolhimento, onde ouvem irmãos nossos nas escalas dos dias das reuniões, estão lá para ouvir, para serem ouvidos de consolo dessas pessoas que precisam falar dos seus problemas. Então, precisa falar alguma coisa, precisa conversar? As casas espíritas têm esse trabalho chamado atendimento fraterno. E hoje, né, Edson, por exemplo, se você às vezes não participa da casa espírita, minha igreja é outra, não vou lá, não tem problema, tá? As religiões, qual é a melhor religião? A melhor religião é que a gente faz melhor. Claro, exatamente. Essa é a melhor religião, tá? Mas, por exemplo, assim, então as pessoas estão com esse pensamento do suicídio, já estão entristecidos. Vamos escutar alguma coisa, gente. Hoje você entra no Google, coloca ali uma palestra espírita sobre suicídio. O que acontece com o suicídio? Com o suicida. Vamos ler um livro sobre isso. Eu aconselho, a pessoa, por exemplo, quer se matar? Se mate. Mas antes lê o livro Memórias do Suicida. Procura esse livro na casa espírita. Mas aí a pessoa não vai se matar. Exatamente. Não, mas para isso, não, mas lê antes. Não, eu vou matar, mas eu vou ler antes. Tá, depois tu achar, então, aí... Então, existe todo esse ensinamento, gente. Hoje a vida nos oportuniza isso. Basta um clique no celular e colocar ali sobre uma palestra sobre o suicídio, o que é que acontece após a morte, existe vida após a morte, vai vir uma palestra, vai vir um ensinamento e a pessoa vai arejar a sua mente, mas que tome uma decisão consciente.
Tá? Porque com certeza não vai praticar esse ato, porque esse ato a coisa vai complicar bastante. Nós vamos trazer aqui, digamos assim, contos das pessoas que já se suicidaram, que se manifestam nos grupos, a coisa complica um pouco, e bastante. Então, se eu tenho um problema, eu posso multiplicar esse problema por 50. Certo. Aí eu vou ter 50 problemas piores do que esse. É como o Ildefonso, toda vez que a gente toca nesse assunto, deixa bem claro o seguinte, a responsabilidade é minha. O Espiritismo nos mostra as consequências dos meus atos. E é bom sempre saber, porque às vezes tem pessoas que teve familiares que se suicidaram, né? E eles não estão perdidos. Tá? Eles estão sendo cuidados no mundo espiritual. Passarão por muitos problemas, passaram por muitas dificuldades, mas existe sempre a misericórdia divina. O que nós temos que nos refletir sempre é o seguinte: o que eu faço, eu sofro consequência. Se eu boto a minha mão em cima de uma chapa, eu vou me queimar. Todos os meus atos trazem uma consequência. Vai curar depois também essa Sim, mão também, depois vai curar. Então, Ildefonso, nós agradecemos. Só um pouquinho, Berto, antes eu sempre falo desse tema suicídio, tá? E é claro que isso é uma coisa comum, tanto o suicídio como o aborto, é um tema bastante, às vezes, triste de se falar, e ninguém gosta de falar sobre esse tema, mas extremamente necessário. Quem de nós não teve um suicídio, às vezes, na família? Sim, exatamente. Essa pessoa não vai ser amparada? Vai ser amparada sim. Como eu posso auxiliar? Através da minha prece. Através da minha oração, vou aliviar essa pessoa. Essa pessoa não vai ser amparada, vai ser amparada, já foi socorrido. Vai ter consequências? Vai ter consequências. É como eu disse antes, se eu me jogar de cima da casa, eu vou quebrar a perna, vai doer. Vou levar um tempo para curar essa depois, perna. não adianta, a perna já está quebrada, mas depois eu vou curar essa perna, aí não vou fazer mais isso. Tá? Então, para os familiares, e é interessante a gente frisar isso, vamos orar para esses nossos suicidas, por exemplo, não só pelo meu familiar, mas por todos os outros, porque eles recebem esse amparo divino, ele recebe essa sensação de alívio. Jesus, Deus, através do seu infinito amor e bondade, através dos seus colaboradores, vão em busca desses nossos irmãos, vão socorrê-los, caminhar para as outras moradas da casa do Pai, levar um aconchego, levar um acalento, vão ajudar nessa cura, nesse esclarecimento. E a vida continua. Então é muito interessante. A vida continua e você jamais é desamparado. A gente agradece, Ildefonso, a tua presença, não só a tua presença, como a abordagem do tema, dessa maneira muito especial que foi feito, né? Esperamos que nós tenhamos esclarecido assim, bastante as pessoas sobre esse tema que é importante. Tanto é que é uma recomendação da Federação Espírita Brasileira que ele seja abordado o ano inteiro, não só nessa época, como todas as demais pessoas fazem, né? As entidades fazem, mas o tempo todo, porque é um tema atual da nossa civilização e que precisa de bastante carinho. Agradecemos, e o Edson também. E nós voltamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá.